Oi pessoal, tudo bom? Então, resolvi gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre a questão do glúten. Eu recebo muita pergunta em relação a isso, muita gente querendo saber, me perguntando, tirando dúvidas, falando que descobriu agora que tem problema com glúten, eu desconfia que tem alguma coisa com glúten porque tem sintomas X e Y, não sabe como fazer, não sabe identificar, não sabe o que procurar, não sabe como se alimentar, se a pessoa já descobriu, já tem um diagnóstico pré-definido que seja algum problema relacionado ao glúten, né? Então, assim, vou contar um pouquinho pra vocês como que eu descobri isso, é uma questão particular de como que foi pra mim, tá? Eu, em 2016, eu comecei a Melissa teve problema de alergia por tenda do leite de vaca, eu comecei a fazer uma dieta bem restritiva, né, pra poder amamentar ela. Como eu não sabia muito o que consumir, eu comecei a comer muito pão. Eu comia pão todo dia, pão, café da manhã, de tarde, de noite era pão. Naquela época ainda não era vegana. Eu comia pão, direto, pão com melado, pão com mel, pão com não sei o que, pão com margarina, pão... Ixi, só comia pão. Eu comecei a passar mal, comecei a ter diarreia, comecei a vomitar. Eu fui várias vezes pro hospital tomar soro, porque eu achei que tava com virose. Vomitava, tinha diarreia, eu tinha dor. Só que um sintoma muito forte que eu tinha, e era muito frequente, eu arrotava como se eu tivesse comido uma coisa podre. É sério, gente, uma coisa horrível, um gosto horrível, uma sensação horrível. Me queimava, aquilo era uma coisa terrível. E eu tinha também, aparecia na minha pele de vez em quando umas bolinhas e me coçava muito aquilo. Eu achava que fosse do sabonete, eu achava que fosse da água, eu achava que fosse da toalha. Nunca pensei em nenhuma outra coisa. E aí teve um dia que eu passei muito mal, mas muito mal mesmo. A minha vizinha chegou até a vir aqui em casa trazer um chá pra eu tomar, porque eu tava passando muito mal. Naquele dia eu falei, não dá mais, eu vou ter que consultar. Aí eu fui, marquei com o gastro, no mesmo dia liguei e tal, ele não pode vir aí fazer encaixe e tal. Eu fui lá pra marcar a consulta, pra consultar com ele. Eu falei todos os sintomas, ele não me disse absolutamente nada, ele só me prescreveu 3 papéis cheios de receita de exames pra fazer. Fui fazer os exames, eram valores muito altos, eu não tinha como pagar, não tava com plano de saúde naquela época mais. Eu fui no postinho, consegui consultar com o médico, eu falei pra ele o caso, ele me passou pelo SUS os exames. Eu fiz todos os exames, levei no médico. O médico falou, os seus exames a princípio estão todos ok. Como a princípio não tem nada aparentemente nesses exames, que eu pedi exame de tudo, a gente vai ter que fazer uma colonoscopia, que pode ser uma coisa um pouco mais grave, porque eu já tava até com sangue na diarreia, de tanta diarreia que eu tinha, gente. Era todo dia, era diarreia, era dor no estômago. Eram sintomas horríveis, gente, eu ficava assim, caída, detonada, assim, sabe? E aí, em 2017, eu viajei pra casa, isso eu fiquei de 2016 ali, final de 2016 eu comecei a sentir alguma coisa, 2017 foi bem forte, foi na época realmente que eu tive grandes sintomas fortes, que foi quando eu consultei em 2017, e aí no mês de 2017 eu fui pra casa do meu pai viajar nas férias. Eu tive os sintomas, mas eu pensei que fosse, eu tava pensando que eu tava doente, eu achei que eu tava com alguma doença, com alguma coisa, alguma doença grave, foi isso que eu tinha na minha cabeça, eu tinha pesquisado na internet, eu vivia pesquisando na internet sintomas, diarreia, vômito e arroto com gosto de não sei o que estragado, e aparecia lá, câncer de não sei o que, aí eu pensei, eu tô com uma doença, foi o que eu pensei, eu tava desesperada assim já, sabe, nervosa, e aí antes de ir pra casa do meu pai, aí o médico pediu pra fazer a colonoscopia. Eu acabei fazendo raio-x, tem que fazer alguns exames antes de fazer a colonoscopia. Pra quem não sabe, a colonoscopia é um exame que eles fazem pelo reto, onde eles colocam, né, uma câmera pra ver como que tá o intestino, como tá todas essas questões dos órgãos aqui na região abdominal, né, e tal. E aí eu fui pra casa do meu pai, nós fomos pra casa da minha irmã, e meu pai fez um wafer lá que ele tinha o costume de fazer. E eu comi um monte daquilo. Gente do céu, meu estômago virou uma pedra. Sabe quando parece uma pedra dentro da barriga? Era bem assim que eu tava. E aí eu fiquei a madrugada inteira sentada na escada da casa da minha irmã. Não sabia se saía por cima, eu não sabia se saía por baixo. Porque era uma sensação horrível, era um mal-estar tremendo, era horrível. Até que uma hora veio por baixo, eu tive diarreia. Eu não saía do banheiro, gente. Eu não saía do banheiro mais. Era uma coisa horrível. E aí voltei pra Barreiras. E nesse meio tempo vai e vem, eu não lembro bem o que foi que alguém me comentou alguma coisa do glúten. Eu tenho uma tia que ela tem a doença celíaca. E aí eu me atinei e pensei, será que realmente não pode ser alguma coisa com glúten? Mas eu nunca, porque eu comi minha vida inteira glúten e nunca tive nada. Por que agora, depois de velha, eu ia ter alguma coisa com glúten? Nunca nem me atinei a isso, né? E aí eu comecei eu falei, acabei não fazendo a colonoscopia, porque o que aconteceu?
eu tava com medo de fazer a colonoscopia, porque eu tava com medo de que pudesse ser alguma coisa. Então, antes de eu ir fazer o exame, eu já tinha feito aqueles exames pré-colonoscopia. Já tinha receita das medicações que tinha que tomar e tal, antes no caso do preparo para a colonoscopia, mas acabei não fazendo. Eu comecei a fazer um teste, comecei a comer coisas com glúten e comecei a tirar as coisas com glúten. E eu passei um tempo sem comer glúten e eu não tive mais nada, não tive diarreia, não tive ânsia de vômito, não tive dor, não tive aquele arroto mais e tal. E aí em 2018 aí eu fiquei naquela coisa, tinha dias que daí a princípio eu tinha cortado o glúten, então cortei o glúten. E só que como eu não conhecia ainda realmente o que tinha glúten e o que não tinha, eu sabia que não, glúten era pão, essas coisas assim. Eu não tinha noção que, sei lá, por exemplo, cerveja tinha glúten, que, sei lá, que tinha alguns tipos de alimento que tinham glúten. Eu nem sonhava, sabe? Pra mim glúten era farinha. Então, tá, a farinha ali, o pão, essas coisas eu não podia consumir, bolo, essas coisas. Tudo que tinha farinha de trigo, na minha cabeça era isso. Eu era muito leiga. Tô ainda aprendendo, tem muita coisa pra aprender, mas naquela época eu era leiga total sobre em relação a esse assunto. E aí, em 2018, fui viajar de férias de novo pra casa do meu pai, na metade do ano. E aí eu fui... minto. 2017, final de 2017, eu fui pra casa do meu pai de novo nas férias. E eu marquei uma consulta com uma nutróloga lá na minha cidade, perto da minha cidade. E aí eu comentei com ela a questão do glúten. Ela falou, olha, eu não sou a favor de pedir exames pro glúten. O exame pro glúten, ele não dá um resultado certo. Eu costumo fazer o que com os meus pacientes quando a pessoa desconfia que tem alguma coisa com glúten? A gente coloca na dieta e tira da dieta o glúten, vê como que vai reagir. Eu já tinha feito, então eu fiz de novo e realmente vi que era realmente a questão do glúten. Então eu não fiz nenhum exame para saber. Mas ela foi o que ela falou. Os sintomas, é tudo muito assintomático. Então, tu vai saber os sintomas, tem os sintomas de que é uma intolerância à lactose, um problema com glúten, um problema com proteína do leite, uma alergia a amendoim, essas coisas assim. Tu vai saber mais certo. Ela falou que é um resultado mais preciso quando tu faz essa questão dos sintomas, tu elimina os sintomas, vai fazendo, vai vendo, esse sintoma aqui não, esse sintoma assim, e vou vendo como que vai sendo quando eu coloco a alimentação, quando eu, me alimento daquilo que não tá me fazendo bem, e depois eu tiro aquele alimento, eu vou ver como que meu corpo vai reagir. Eu vou saber, porque a gente conhece o corpo da gente conhece os sintomas e como que a gente reage com algumas coisas que a gente come, né? Assim, é difícil no início a gente desconfiar que é isso ou saber que é isso e tal, mas depois que a gente descobre, beleza. Então, ela me explicou direitinho muita coisa que eu não sabia sobre o glúten, várias coisas ela me ajudou, nossa, foi muito claro, assim, me abriu a cabeça para várias coisas em relação ao glúten, com a consulta com a nutróloga, e beleza. Aí, então, eu a princípio tinha tirado o glúten, só que eu ainda continuava passando mal, ainda continuava ficando ruim, tinha dias que eu ficava ruim, tinha dias que eu tinha diarreia, tinha dias que, sabe, aquela coisa toda. E aí eu fui começar a descobrir que alimentos que eu não sonhava que tinham glúten, então eles me faziam mal. Por exemplo, polvilho. Polvilho não tem glúten, mas existem algumas marcas que contém glúten porque está contaminado, passa no mesmo maquinário que produtos que contêm glúten e ele está contaminado com glúten. A minha alergia, a minha intolerância ao glúten é de traços também, então eu não posso consumir produtos que foram contaminados com glúten, por exemplo, aveia, granola, todas essas coisas que diz lá na embalagem atrás, contém glúten, entendeu? Por mais que o produto não tenha, não é feito com glúten, não tem glúten, mas ele está contaminado com glúten, então ele contém glúten. Então tem pessoas que não reagem a traços de glúten no alimento, mas tem gente que reage, no caso eu reajo, então é muito ruim, sabe? Então, hoje, dificilmente eu passo mal como eu passei antes de eu saber um pouco mais sobre os alimentos. Como eu falei, eu ainda estou num processo, ainda estou descobrindo muita coisa que eu não sabia, estou sempre aprendendo, não sei tudo, sei muito pouco, eu acho que ainda tenho muita coisa para saber sobre isso, mas estou sempre pesquisando, sempre indo atrás, sempre vendo, e uma coisa que eu valorizo muito e que eu dou muita atenção é os sinais que o meu corpo dá. Então eu já conheço, eu já sei onde o sapato aperta, então eu não vou fazer aquilo. E durante um tempo aí, quando eu descobri a questão do glúten, eu fiquei durante muito tempo, eu sempre falo que eu me maltratava. Eu sabia que eu não podia
Mas minha vontade de comer aquilo era tanta que eu ia lá e comia. Eu comia aquilo e depois eu passava mal. Eu passava mal, beleza. Passava mal, quase morria. Vomitando, com diarreia, com dor, com aquele negócio, aquele arroto horrível. E as coceiras no corpo, parará, sabe? Até que um dia eu falei, não, gente, eu não quero mais isso. Chega, sabe? Eu tenho que aceitar que realmente eu tenho esse problema. Eu digo um problema, mas na verdade eu acho que foi mais uma bênção pra mim. Porque eu hoje me alimento muito melhor depois que eu virei vegana e depois que eu descobri a minha intolerância ao glúten. Hoje eu me alimento, tenho uma alimentação muito melhor, muito mais balanceada, muito mais rica, muito mais saudável do que antigamente quando eu consumia produtos com glúten, né, e produtos de origem animal. Então, é basicamente isso, gente. Espero que talvez tenha ajudado alguém. Eu resolvi gravar, como eu falei, resolvi gravar o vídeo porque eu recebo muita pergunta. E como eu também fui muito leiga no início quando eu descobri. Espero que esse vídeo possa ajudar algumas pessoas também que daqui a pouco estão descobrindo ou estão com alguns sintomas, né? Ah, mas eu também tenho um sintoma assim, assim, assim. Não tô dizendo que isso é, gente, problema com glúten, se tu tem diarreia, se tu tem vômito. Mas assim, vá pesquisar, vai ver, sabe? Ah, eu comi isso, tipo, essa semana eu comi um negócio ali e me fez mal. Eu sabia que a única coisa diferente que eu tinha comido era aquilo ali. Então eu fui olhar e realmente aquilo ali tinha glúten, então eu passei mal. Então assim, foi como eu falei, eu tô aprendendo, eu ainda erro, de vez em quando ainda passo mal, mas não com tanta frequência que nem era diariamente, toda semana, 3, 4 vezes a semana. Hoje em dia, uma vez ou outra, raramente, acontece de eu passar mal, ficar ruim por conta dessa questão de comer alimentos que tenham glúten, no caso. Tá bom? Então, se vocês conhecerem alguém que está passando por um problema de glúten, de intolerância a glúten ou doença celíaca, né? Marca a pessoa aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo aí para quem sabe mais pessoas também consigam, né, saber um pouquinho mais sobre essa questão do glúten, que não se assustem e consigam saber algumas coisas que daqui a pouco não saibam, assim também como eu não sabia, para que isso chegue em mais pessoas que também talvez estejam precisando. Tá bom, gente? Obrigada, é isso aí.